Urgente! Ataque dos Estados Unidos no Irã é muito pior do que se esperava e Lula já escolheu o seu lado. Se a Terceira Guerra Mundial não começar nesse fim de semana, então esquece, ela não vai começar nunca mais. A tensão do que está acontecendo lá entre o Irã e países vizinhos, principalmente, né, com os Estados Unidos, que tem bases nos países vizinhos, chegou a níveis... já é uma guerra, tá? Sinceramente, a guerra ali já está completamente liberada. Vamos lembrar rapidamente, Irã é o país que financia todos os grupos terroristas do mundo, praticamente. Irã é um dos países mais sangrentos, que mais tortura e recentemente matou 40 mil manifestantes que estavam pedindo por liberdade e democracia. Estados Unidos foi há um tempo atrás e bombardeou apenas aquela área onde o Irã estava tentando fabricar armas nucleares, o que, de certa forma, é muito bom para o mundo. Um país que financia grupos terroristas não pode ter acesso ao armamento nuclear. E o que acontece? O Irã acaba de lançar mísseis em 7 países diferentes em torno dele. O Donald Trump foi e soltou essa declaração aqui, ó. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with His help, the men and women of the armed forces will prevail. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. Esse discurso do Donald Trump é uma declaração clara. Nós vamos para cima do Irã, não do país, mas os ditadores que sequestraram o Irã em 1979, que era um país livre, onde as mulheres podiam estudar, podiam ir para a faculdade, podiam trabalhar. Hoje as mulheres lá não são nada, elas valem menos da metade de um homem. Só que o que aconteceu? O Irã inventou de retaliar, meu irmão. Só que o que eles fizeram? Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui temos o Irã, tá? O Irã lançou mísseis contra Iraque, contra o Iraque, contra o Kuwait, contra Emirados Árabes, contra Bahrein, Catar, cadê que é mais aqui? Síria e Jordânia. Israel. O Irã saiu lançando míssil para todo lado, tentando fazer uma demonstração de força. Problema, quase nenhum dos mísseis que o Irã lançou atingiu alvos, porque existe sistema de proteção nesses países que interceptaram os mísseis. Teve alguns mísseis que atingiram, mas não teve, e teve só uma morte de uma pessoa que foi atingida por destroços. Não teve um soldado americano, nenhum integrante das Forças Armadas desses países. Neste momento, o Irã está num desespero de sobrevivência e ele acabou de declarar guerra com seus vizinhos. Gente, presta atenção. Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, que mais? Acho que foram esses. Numa situação agora onde os Estados Unidos colocou o porta-aviões deles, o maior porta-aviões deles que existe no mundo aqui, ó, que é o J.R.R. Ford, que acabou de ficar em modo escuro, quer dizer, ele não consegue ser encontrado mais pelo sistema de controle internacional, de radar internacional. Vai vir uma paulada em cima do Irã nesse fim de semana que vai ser uma coisa de louco. Assim, sinceramente, eu estou vendo que os Estados Unidos vai obliterar. Já lançou mísseis contra o Irã e esses mísseis aparentemente já acertaram e eliminaram o líder supremo do Irã. E o que o Donald Trump está falando? Olha, nós vamos fazer ataques de precisão contra os ditadores, contra os opressores, mas a população é a sua chance. Essa é a oportunidade que vocês têm de resgatar o seu país. Se isso não virar uma guerra, meu irmão, eu não sei o que é que vai virar. Porque o Brasil eu já sei que vai ficar do lado do Irã. Já soltou uma nota agora, ficando, obviamente, né, tem que ficar do lado do país que fomenta e financia ditadores. Agora, a situação está escalando de uma forma... o Afeganistão não tem força, o Paquistão também não vai entrar nessa guerra, nem a Índia. Nenhum dos países aqui vão querer entrar. A Rússia está desesperada lá, tentando com a guerra na Ucrânia, já perdeu suas forças.
Cara, o Donald Trump vai derrubar a mais sanguinária, a mais perversa e diabólica ditadura vigente no mundo hoje. Primeiro foi a Venezuela, na América Latina, tá quase fazendo a mesma coisa com Cuba, agora tá indo pra cima do Irã. Me desculpa, cara, não tem como não gostar desse cara. Com os defeitos e acertos dele, foram 40 mil pessoas assassinadas, executadas nas ruas do Irã, pessoas que foram para as ruas pedir liberdade e democracia. Tá chegando o fim desse pessoal, graças a Deus. Pois é, se isso não virar uma guerra em larga escala, dificilmente veremos algo maior nos próximos anos. Os Estados Unidos e Israel realizaram ataques contra alvos estratégicos ligados ao Irã, e o Irã respondeu lançando mísseis contra bases na região. Não é mais troca de ameaças, é confronto direto. Segundo os comunicados oficiais, os objetivos americanos é enfraquecer estruturas militares e conter avanços nucleares. Em resposta, o Irã mirou base no Golfo e grande parte dos mísseis foi interceptada, mas o recado foi dado. Porta-aviões americanos estão posicionados, Israel está em alerta máximo e o Oriente Médio entrou em estado de tensão real. E a pergunta agora é: isso para aqui ou estamos vendo o início de algo muito maior? E vai ser esse fim de semana. O Trump declarou guerra contra o Irã, iniciou um grande ataque contra várias bases militares e contra a cúpula do regime do Irã. Aliás, foi um ataque conjunto Israel e Estados Unidos. Uma grande confusão essa manhã, né? Eu já fiz uma live lá no meu canal Mundo e Revolução, fiz também um vídeo já esclarecendo, detalhando todo o ataque que foi feito pelos Estados Unidos contra o Irã lá no canal Mundo e Revolução, que é o meu canal mais para a questões de guerra e geopolítica e coisa e tal. Aqui nesse vídeo, no Ancapsu, eu quero só dar uma geral para vocês sobre o que aconteceu e falar sobre as repercussões geopolíticas disso para o Brasil, porque é lógico, o Lula já está chateado contra isso, né? Os jornais de esquerda já estão arrancando a calcinha pela cabeça, não porque o Neo Calígula do Norte quer destruir o mundo e não sei o que lá, para eles, ter ditador lá no Irã que oprime o povo, que mata a mulher porque está usando o hijab errado, para eles não tem problema não. O problema é o Trump querer acabar com esse regime terrível. É mesmo chororô do caso lá do Maduro, né? O Maduro fraudar a eleição pode, oprimir o povo pode, causar pobreza completa no povo pode. Ah, mas o Trump está ferindo a soberania do povo, soberania. Esse pessoal parece um disco arranhado, só fala essa porcaria sendo lógica nenhuma isso. O que importa é o indivíduo, não é o país. Se o povo do Irã está sendo oprimido pelo regime do Irã, tá mais é certo o Trump em atacar mesmo. Vamos entender o que está acontecendo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Então eu já tenho 2 vídeos sobre isso. Um vídeo aqui que foi a live que a gente entrou hoje cedo quando aconteceu o ataque, né? O ataque começou na madrugada de ontem para hoje, né? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Meia-noite lá no horário deles lá. E também tem esse outro vídeo aqui que eu fiz agora explicando como é que foi a coisa mais detalhadamente. Então já tem 2 vídeos sobre isso lá no canal Mundo e Revolução. Aqui eu vou falar como eu expliquei sobre a consequência política para cá, né? Os jornais mais à esquerda, como Estadão, Brasil 247, coisa e tal, tá todo mundo chorando que, ai, que absurdo, por que o Trump iniciou essa guerra? O Trump iniciou essa guerra porque os ayatollahs são ditadores que querem a bomba atômica, que querem desestabilizar o mundo, né? E ele está aproveitando também a janela de oportunidade porque o Putin está envolvido na guerra da Ucrânia, destruiu a Rússia completamente, daí ele não consegue mais salvar a Venezuela, não consegue salvar mais Cuba, não consegue salvar mais o Irã. Como a gente falou, houve uma série de conflitos nos últimos dias, né? O Afeganistão entrou em briga com o Paquistão, houve uma lancha de americanos que foi metralhada em Cuba, tudo isso leva a crer que foi uma tentativa dos russos e iranianos de tentar distrair a atenção do mundo do Irã, né? Mas já estava mais do que claro que haveria essa operação americana contra o Irã, e isso com muito sucesso já fez esse grande ataque aqui. Então, o que aconteceu basicamente? Bom, primeira coisa, de madrugada o Trump liberou esse pronunciamento aqui, em que ele fala, eu vou tocar só um trechinho para vocês entenderem, mas ele fala basicamente que estamos iniciando uma operação contra o Irã para proteger o povo brasileiro de um regime ditatorial. Tá? Vou tocar para vocês aqui. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Então o que ele fala aqui
é que há poucos momentos atrás os Estados Unidos iniciou operações militares contra o Irã, e o objetivo é garantir a segurança do povo americano, garantindo a eliminação do regime do Irã. Ou seja, ele vai eliminar os ayatolás, o que é muito correto, que realmente é um regime ditatorial, um regime revolucionário totalmente de esquerda, que prejudica o mundo todo. E se alguém tem alguma dúvida disso, é só ver quem que o Lula gosta. Se o Lula gosta, não é boa pessoa. O Lula adora o Irã. Sinal de que não é boa gente. Você pode ver. Quem o Lula diz que é bom, você pode saber que é ruim, né? O Lula só gosta de ditador de merda, Putin, Xi Jinping, o cara do Irã, o Khamenei, coisa e tal, né? Os ataques foram direcionados a bases militares iranianas, várias bases militares foram atingidas, e também ao topo do comando iraniano. Isso daqui, ó, é o palácio, o complexo de palácios onde fica o Khamenei. E vocês podem ver, está bastante destruída a região aqui, inclusive algumas indicações de bombas de perfuração aqui que podem ter atingido bunkers no subterrâneo desse palácio aqui, tá? Não se sabe se o Ayatollah Khamenei foi morto ou não. Algumas pessoas dizem que há sim uma probabilidade, mas eles ainda não têm certeza, não têm confirmação disso. Também há vários nomes de suspeitos de outros líderes do regime dos Ayatollahs que podem ter sido eliminados nesse ataque, mas a gente ainda não tem confirmação, né? Tá aqui a grande dúvida. Foi eliminado ou não? Ainda não definiram se foi ou não. Ele não apareceu desde então. Pode ter sido eliminado ou pode estar escondido em algum bunker por aí, né? Bom, aqui tem uma série de imagens aqui dos ataques contra o Irã, né? Vários ataques que foram feitos ali contra a capital de Teherã e várias outras cidades também. Um monte de coisa por aqui, né? Vários ataques mesmo. Essa é a situação. O que vai acontecer quando cair o regime do Irã? A gente não sabe. O Shah, né, que é o rei do Irã, que está exilado nos Estados Unidos, diz que está pronto a tomar o controle do país e coisa e tal, mas eu diria que o mais provável que aconteça é uma solução tipo Venezuela, em que os Estados Unidos apoiem algum outro grupo dentro do Irã que aceite manter a estrutura do Estado atual, mas com um comando americano, ou seja, fazendo uma integração desse país aos Estados Unidos, ao mundo ocidental. Eu acho que isso seria a melhor alternativa, né? Bom, o Irã também respondeu e atacou várias bases militares americanas aqui no Oriente Médio, aqui no Golfo Pérsico. A gente tem algumas informações de que, principalmente aqui em Kuwait, uma estrada que leva a uma base da OTAN que tem italianos foi atingida. Tem fake news sendo dita que 50 soldados italianos morreram nesse bombardeio. Isso é mentira. Nenhum soldado italiano morreu nesse bombardeio. A estrada que leva à base foi atingida, porém. Teve também tentativas aqui em Doha, no Catar, Abu Dhabi e Dubai, aqui nos Emirados Árabes Unidos, mas não consta que tenham atingido nada. O outro ponto que foi atingido é a base americana do Bahrein. Aqui no Bahrein há uma base militar americana que foi sim atingida, está pegando fogo, porém ela já tinha sido evacuada há alguns dias atrás, tá? Aqui, ó, esse aqui é o momento em que foi atingida a base lá no Bahrein. Dá para ver que é o impacto direto de um míssil iraniano, então isso aqui não tem o que dizer, o míssil foi direitinho lá e atingiu essa base americana ali no Bahrein, mas segundo consta, não há nenhuma pessoa lá, né? Aqui outro vídeo dessa base, que é o quartel-general da 5ª Frota Americana ali no Oriente Médio, né? Bom, nos Emirados Árabes Unidos, como eu falei, nada foi atingido até o momento que eu gravo esse vídeo, mas houve várias evacuações de segurança. Por exemplo, o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, foi evacuado por segurança. De novo, não foi atingido, mas existe tal risco, então eles optaram para tirar as pessoas de lá e irem para um abrigo, né? Também as praias em Dubai e Abu Dhabi também foram evacuadas por questão de segurança, né? As informações que a gente tem sobre ataques contra Israel, também houve vários ataques contra Israel, vários sistemas de alarme já foram acionados em Israel, em várias cidades, mas até aqui a gente sabe que houve um ataque direto a um prédio residencial em um settlement, né, em uma localidade lá de Israel, né? Não se sabe se teve mortes e feridos, mas é provável que tenha havido, porque atingiu um prédio residencial, infelizmente, na região, um míssil iraniano atingiu esse prédio lá em Israel. Fora isso, o resto todo foi interceptado ou reduzido a destroços, não houve nenhuma interrupção nas bases militares israelenses. Então, o Irã tentou atingir bases militares israelenses, mas não conseguiu nada, né? Então,
essa foi a resposta do Irã até o momento. No Irã, muita gente comemorando, mulheres tirando o hijab e comemorando na rua o início da libertação do povo iraniano. Isso é uma notícia muito positiva, o povo lá quer liberdade, tal como o povo em tudo quanto é lugar do mundo, muita comemoração das pessoas lá no Irã, querendo o fim desse regime, né? Então isso é uma coisa muito bacana realmente. Houve uma informação de que a ilha de Karg, que é o principal ponto de exportação de petróleo do Irã, foi atingido, estaria pegando fogo. Aqui ó, tem uma imagem termal desde 10 horas da noite de ontem nessa ilha de Karg. A ilha de Karg ela fica ali no litoral do Irã e é por onde o Irã exporta petróleo. Com isso, imagina se vai haver um aumento do preço do petróleo aí nos próximos dias, né? O que a gente pode ver dessa guerra até aqui, essa guerra, imagina se vai durar alguns dias, é que, mais uma vez, Israel e os Estados Unidos fazem o que querem no Irã, o Irã não tem nenhuma capacidade de resistir a esses ataques, a Rússia não está fazendo nada, porque não tem como fazer, a Rússia está destruída na guerra da Ucrânia. A verdade é que os Estados Unidos estão aproveitando essa guerra da Ucrânia para ganhar controle sobre ativos russos, né? O Irã era um importante aliado russo, é possível que deixe de ser muito em breve, da mesma forma que aconteceu com a Síria há algum tempo atrás, e também com a Armênia e o Azerbaijão também, que eram países que estavam na esfera de influência russa e agora já não estão mais. A China também não está fazendo nada e não acredito que vá fazer, porque a China sabe que depende dos Estados Unidos, que não consegue sobreviver economicamente sem os Estados Unidos. Então a expectativa é quanto tempo vai durar o regime do Irã nessa situação. Os Estados Unidos e Israel prometem continuar essa campanha e parece que tudo leva a crer que o Putin e o Lula vão perder mais um aliado no mundo, né? Lógico, o regime do Lula já emitiu um comunicado aqui, chorando e chorando muito, e arrancando a calcinha pelas cabeças. Como pode o Trump fazer isso com meu amiguinho o Ayatollah e não sei o que lá, né? Bom, é lógico que ia acontecer isso, né? Macron também está chorando, o Carney do Canadá está chorando, mas nesse caso os Estados Unidos está absolutamente certo. E está ajudando a Ucrânia, tá? Porque o Irã é um aliado importante da Rússia e tem ajudado a Rússia nessa guerra contra a Ucrânia. Um lado negativo é que o aumento do preço do petróleo pode ajudar a Rússia também nessa guerra, mas eu não creio que isso seja um fator muito determinante, né? Além disso, é importante notar que a imprensa marrom já está falando que teve uma escola atingida por Israel, que teriam sido 50 crianças mortas na escola, uma escola para crianças dentro do Irã. Ou seja, tudo leva a crer que Irã já perdeu essa guerra, já viu que perdeu essa guerra e já resolveu adotar a política de culpar Israel pelos problemas. Dizer que não que atingiu o hospital, que atingiu escola, está se rebaixando ao nível dos, entre aspas, palestinos da faixa de Gaza. Vocês lembram do caso do hospital que foi atingido logo no início da guerra de Israel com a Palestina, que falaram que eram 1.500 mortos com um míssil israelense? No final, o míssil não era israelense, o míssil tinha sido lançado pelos próprios palestinos, atingiu o estacionamento do hospital e que, na pior das hipóteses, seria menos de 50 mortos nisso daí. Então é tradição da imprensa marrom, da imprensa esquerdista no Brasil e no resto do mundo dizer que Israel é cruel, não sei o que lá. Mas o fato é o seguinte, se estão fazendo isso com o Irã, se o Irã já está recorrendo a isso, é porque está destruído completamente. O Lula pode começar a procurar novos amigos, porque os amigos antigos dele estão todos presos. Ou então o Lula pode ir para a cadeia, que aí vai fazer companhia, o Maduro, e o pessoal do Khamenei e coisa e tal, a turminha dos ditadores esquerdistas de merda. Se o conflito durar poucos dias, o impacto será principalmente financeiro. Bolsa oscila, dólar sobe, petróleo dispara temporariamente, mas se a escalada continuar, o cenário muda. O Irã é um dos grandes produtores de petróleo da região. Qualquer bloqueio prolongado afeta a oferta mundial. E quando o petróleo sobe, a cadeia inteira sente. Transporte sobe, alimento sobe, inflação sobe, e isso atinge todos os países, inclusive o Brasil. Além disso, há o fator geopolítico. Rússia está focada na Ucrânia. China observa com cautela. Países árabes estão divididos. Se novas potências entrarem direta ou indiretamente, o conflito deixa de ser regional.
Pois é, gente, o mundo está diante de um momento decisivo. Pode ser um confronto rápido e controlado, ou pode ser o começo de uma reorganização geopolítica profunda. Se houver enfraquecimento do regime iraniano, pode surgir disputa interna de poder, retaliações prolongadas e interferência internacional. E quando grandes potências entram em rota de colisão, o efeito raramente fica isolado. O que está acontecendo agora pode definir os próximos anos da política global. A grande questão é: estamos vendo apenas um capítulo de tensão ou o início de uma nova fase no equilíbrio mundial? Os próximos dias vão responder. E o mundo inteiro está atento. Já se inscreva no canal para você não perder nenhuma notícia.